Olá e bem-vindos ao Piscast, uma série de speed paints comentados onde o objetivo é responder e interagir com as perguntas e comentários aí da galera que acompanha o canal. Eu sou o Pistache e o tema de hoje é começando projetos novos. Antes de mais nada, como é que vocês estão? Já tomaram café? Dormiram bem? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aqueles que você acha que podem se interessar pelo assunto. E cheque a descrição, pois eu deixei marcado aí o tempo de cada pergunta individualmente para fácil acesso e tudo mais. Então, já engatando aí enquanto rola um speed paint no fundo, vamos responder algumas perguntas que o pessoal do Twitter me mandou. A Maia TCK pergunta, tem alguma experiência com comics? Se sim, você tem algumas dicas? Sim, eu publico quadrinhos na internet há quase 10 anos. Mas só diria que comecei a exercer a profissão de forma integral em 2015. Então, sim, eu tenho um pouco de experiência quando se trata de quadrinhos. Quanto às dicas, eu pretendo fazer vários vídeos mais focados em cada uma, explicar melhor, mas aqui vai um resumão do que eu acho bem importante para quem quer começar e desenhar suas histórias. A primeira é a seguinte: comece pequeno, pega um projeto aí que você acha que consiga começar e terminar sem muitos sacrifícios. Isso te ajuda muito a aprender não só o básico, mas a ter uma certa ética de trabalho, para terminar aquilo que você começa e não ficar abandonando seus projetos, deixar tudo inacabado e tudo mais. A segunda é finalizar do não perfeito. Não se apegue em deixar tudo perfeito, cara. Se você percebe que está tomando mais tempo e esforço do que devia, larga isso e parte para a próxima página. Uma obra mais vale finalizada do que nunca sair das ideias, porque a gente está aí sempre tentando agradar nosso senso de perfeição, que ele mesmo com o tempo sempre vai mudar, né? E a terceira e última por enquanto é: não guarde uma obra para depois que você ficar bom. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquela história que você criou ou está criando, mas que você engaveta para depois que você ganhar a experiência? Daí você cria um monte de outras histórias, na esperança de que quando chegar a hora, você vai virar um mestre e você vai transformar aquela história que você deixou fermentando na sua obra-prima. Pois é, isso pode parecer meio duro, mas é bem provável que essa história que você está guardando aí não seja muito boa. Tira logo essa ideia da cabeça, põe no papel, aprende muito com ela, porque vai valer muito mais do que se decepcionar com o resultado depois. Te garanto que você vai olhar para trás e ver que essa história que você achou que era uma masterpiece não era tão boa assim, e que agora você sabe escrever algo muito melhor. Espero ter ajudado. O Gustavo Zero comenta: não é uma pergunta, mas eu acho muito mais natural interagir com você falando em português. E eu entendo muito isso, até porque, pra quem não sabe, eu até agora estava tentando estabelecer um público mais global. Tudo que eu tweetava, publicava, etc. era em inglês, mesmo que meu nicho e meu público em sua maioria seja brasileiro. Ainda tem um aqui e ali que vem de fora, mas sempre que eu tenho algo importante para publicar ou que eu acho que seja relevante no sentido internacional, eu vou lá e dou aquele toque em inglês. Sem privar o meu público aqui do Brasil da experiência mais confortável possível. Eu fico feliz que a galera esteja gostando desse novo approach. E o Gustavo Zero ainda tem mais uma pergunta. O que fazer com uma história que tem começo, fim planejado, mas está meio que presa e não sai do lugar? Olha, eu já tive meus perrengues com isso no passado, mas posso dizer com muito orgulho que sei lidar agora com esse tipo de bloqueio. Quando você sabe de onde vem e para onde você vai, ajuda muito você pensar na sua história em blocos, né? Sejam esses blocos os ditos capítulos, arcos, bits da história, etc. O importante é separar aquilo que você acha extremamente necessário para a trama, ir do ponto A ao B da maneira mais natural e interessante possível. Um exemplo, a gente pega um personagem, o Brave. Ele ganha um poderzinho no início da história e você, como autor, sabe que no fim você quer que o Brave derrote o antagonista, um personagem chamado Dra. E você começa a separar os blocos importantes. E uma maneira boa de você separar esses blocos, né, você criar eles, e juntar o ponto A, que é o Brave ganhando os poderes, e o ponto B, que é o Dra sendo derrotado pelo Brave, é fazer muitas perguntas. Você coloca no lugar do leitor e pergunte coisas como: o Brave sabe controlar esses poderes desde o início ou ele tem que aprender? E você aí já tem várias opções para criar o bloco da história onde ou o Brave aprende a controlar os poderes, por exemplo. Qual a relação do protagonista com o antagonista? Por que esse conflito existe? Quais circunstâncias deixaram o antagonista desse jeito? Por que o Dra precisa ser derrotado? Seria para salvar alguém? Para salvar alguma coisa? Essas perguntas já geram diversas oportunidades na sua história e que podem ser preenchidas com os blocos, né?
O espaço tá lá, a gente preenche eles com perguntas e escreve nossas histórias para respondê-las da maneira que fique mais interessante possível e prenda o leitor. Faça ele se importar com o trajeto entre o ponto A e o B, porque isso às vezes é mais importante do que o próprio ponto A e o ponto B. O I'm Not Sunny pergunta: como inserir seus personagens ao mundo à sua volta com naturalidade? Tomando a liberdade aqui já de pegar um pouco da resposta anterior, sempre ajuda quando a gente faz perguntas a nós mesmos. O que esse personagem faz nesse mundo? Ele tem um papel importante, tem um papel menor, até mesmo figurante pode parecer fora do lugar se você não pensar no que ele está fazendo ali naquele ambiente. A melhor maneira de inserir um personagem na sua história, no seu mundo, sem parecer meio off, é você pensar em como esse personagem vive nesse mundo, né? Porque esse personagem não só existe ali, ele tem que viver ali para dar vida a ele e ao mundo em volta dele, né? Um exemplo extremo disso é se você colocasse um personagem futurístico num ambiente medieval, sem nenhum motivo ou explicação na narrativa. Isso fica muito claro em diversas histórias, quando o personagem não tem propósito nenhum e nem impacto na trama e nos outros à sua volta. Ele simplesmente existe ali e todo mundo sabe que ele não parece viver naquele mundo, né? E esse é o rolê. A gente tem que escrever esses personagens para ficar o mais convincente possível de que eles vivem ali e não são só ferramentas de livre uso do autor. O I'm Not Sunny também pergunta como você nomeia seus personagens. E isso é muito interessante porque eu sou péssimo em dar nome para as coisas. Muitas vezes eu pesquiso nomes em listas que você encontra pela internet, tipo nomes que começam com D, ou nomes que significam isso ou aquilo. E sei lá, às vezes mudando uma letra aqui e outra ali, você pode acabar encontrando um nome muito criativo, né? Daverill, por exemplo, ele é um personagem do meu quadrinho que tive muita dificuldade a princípio para nomear, né? Pois o antigo nome dele, o nome original, assim, do primeiro conceito de Go to Hell era Devil. Então eu quis achar um nome que soasse parecido, mas que fosse menos cringe. Daverill, se não me engano, significa uma coisa completamente diferente, mas isso não é relevante para o que eu queria quando eu escolhi o nome. Mas assim, um outro autor que eu acho que faz um ótimo trabalho nomeando seus personagens é o Kohei Horikoshi, né? O mangaka que faz My Hero Academia. Ele sempre esconde algum significado, algum easter egg relacionado ao passado, arco de personagem, o poderzinho dele, que meio que adicionam uma camada legal ali na obra e faz com que os leitores se mantenham atentos e interessados nas coisas mais simples. Com isso dito, você não precisa ir tão longe, ok? Você não precisa nomear seu personagem com algo totalmente fora desse mundo. Você pode muito bem colocar o nome do seu protagonista de João e escrever uma ótima história em volta dele. Não se esquenta com isso, é o que eu quero dizer, sabe? A The Dreamer Fox chega aqui bombardeando com algumas perguntas, vamos lá. Que tipo de personagem você mais gosta de escolher como protagonista? Seria melhor desenvolver primeiro o mundo ou os personagens? E como a gente sabe se a gente desenvolveu o suficiente para começar a escrever a história? Eu acho que eu tenho uma mania de criar protagonistas que reagem e são afetados pelo mundo em volta, ao invés de protagonistas que afetam diretamente o mundo e faz com que eles tenham que reagir a ele. Isso faz sentido? Tipo, eu gosto de criar personagens que mudam por causa do mundo e isso cria uma mudança no próprio mundo. Isso pode ser vago, mas eu acho que resume bastante o que eu procuro quando penso em um protagonista para as minhas histórias. E quanto à segunda pergunta, eu acho que depende muito da temática que você quer seguir, né? E a história que você quer escrever. Eu percebi ultimamente que eu, pessoalmente, tenho preferência em criar personagens e depois encaixá-los no mundo que eu acredito que seria ideal para contar a história que eu quero escrever para os tais personagens. Mas eu conheço muitas histórias aí onde o peso está todo no mundo, nas ideias e atributos dele. Os personagens meio que tem que viver e se revirar ali para lidar com as regras do mundo, o que é muito interessante de ler. Então acho que vai de autor para autor, para ser sincero. E a última pergunta, eu diria que quanto mais cedo você escrever, melhor. Principalmente para alguém que está começando, a experiência que se adquire quando começa um projeto e finaliza vai pesar muito mais do que ficar ali no planejamento e nas fichinhas de personagem, blá blá blá. Ao desenvolver muitas ideias, mas não colocar nenhuma em prática, eu acho que o que a gente faz é saturar e não abrir espaço para aperfeiçoar nas ideias futuras, né?
E quando você sentir que tá pronto pra começar uma história, começa e não para mais, bicho. É mão na massa mesmo. Voz de Satã comenta, fotossíntese humana. A princípio eu fiquei super confuso e fui procurar no Google que porra era fotossíntese humana. O que eu descobri foram vários artigos e postagens sobre a importância da vitamina D e sobre como tomar sol pode ser considerado a nossa própria fotossíntese. A maioria de nós, artistas, não costuma sair muito, então tomem cuidado. Eu pessoalmente estou tendo que tomar suplementos de vitamina D e separar um tempo para tomar sol durante o dia, por causa da carência dessa vitamina. Então fiquem atentos e cuidem bem da saúde de vocês, isso é importante. O Fuck Sunny perguntou: qual é o seu principal objetivo com as suas histórias? E vou ser bem honesto, meu sonho quando eu era mais novo era poder viver criando conteúdo, né? Escrevendo história, produzindo vídeo, desenhando, em resumo, criando arte, né? E bem, estou vivendo esse sonho agora e sempre tem aquele gosto de insatisfação, que é ok. A gente cresce, a gente, mesmo chegando onde a gente queria, a nossa cabeça muda e muitas vezes a gente percebe que quer ir mais longe. Porque se eu não tivesse sendo sustentado pelos meus pais, eu não conseguiria viver disso. Seria impossível agora. Então tenho muito chão aí pela frente ainda e agora o meu objetivo mesmo é conseguir transformar isso num trabalho sustentável. Conseguir não só estabilidade financeira, mas conseguir tal estabilidade fazendo aquilo que eu amo, né? Que é desenhar quadrinhos. O quão importante é a premissa da história? Perguntou aqui o Teteu. E eu gostaria muito de dizer que não são nem um pouco importantes. Mas na realidade, na prática, assim, quando a gente cria histórias, principalmente quando somos independentes, a gente tem que pensar um pouco com certo cuidado aí nessa premissa. Porque uma boa premissa pode te garantir uma boa divulgação, um bom marketing, um bom financiamento, uma boa estratégia aí para puxar leitores e fazer eles sentirem interesse na sua história. Mas de nada serve se você não souber escrever bem. Uma premissa, por mais genial, original, interessante que seja, não sustenta uma história sozinha. Sabendo disso, posso dizer que mesmo uma premissa super batida e simples pode gerar uma história impecável nas mãos do autor certo. Agora, como fazer as pessoas se interessarem em ler uma história desse naipe? Aí já é uma pergunta para um outro vídeo, né? O Teurax pergunta: como definir um estilo visual em um novo projeto? Isso depende só do próprio projeto e do seu estilo de contar histórias. Deixando de lado o óbvio, né, que é o seu próprio estilo artístico, é bom analisar coisas mais simples como a temática da obra, os gêneros narrativos e a vibe geral do quadrinho que você quer que seus leitores peguem. Eu, por exemplo, lembro que quando eu comecei Go to Hell, eu tava pensando bastante em mangás ocidentais, como Scott Pilgrim, 5 Elementos e tudo mais. Eu sabia que queria fazer um shonen, então só encaixou fazer algo no estilo mangá, né? Atribuindo, claro, o meu já estabelecido estilo mais puxado pro cartoon. E a Enoha pergunta: como você tem ideia para cenário? E eu respondi agora há pouco sobre os personagens que eu normalmente faço vir antes do mundo, né? Então, normalmente quando eu tô escrevendo ou compondo até a ilustração, eu penso no que seria melhor para encaixar os meus personagens, né? Isso tem seus pontos positivos e negativos, mas para não deixar o vídeo extremamente longo como já tá, vou dar aquele resumão e dizer que as ideias partem de fotos, ou de cores, de sentimentos, ou da interação que eu quero que esses personagens tenham no cenário. Porque para mim de nada vale um cenário onde o personagem não parece estar vivendo nele, né? E só existindo. E olha aí, a naturalidade de um personagem no mundo também se aplica na hora de pensar em um cenário. Agora aí a última pergunta do dia. O Molessaru mandou: como sair de um stamp criativo? Tipo, como sair da falta de vontade de criar e redescobrir o prazer de criar algo novo. E bloqueios existem, galera. Todos nós temos nossos altos e baixos como artistas, e é normal passar semanas aí sem conseguir criar nada e nos manter na inércia, né? Isso mantém a gente na inércia. Mas para sair de tais bloqueios e redescobrir o prazer de criar, acho que vale muito a pena a gente voltar pro básico. Quando a nossa cabeça está muito presa e fechada em um projeto só, muitas vezes a gente acaba transformando aquilo num fardo, né? E o prazer vai ficando em segundo plano. Eu recomendo sempre separar um tempo para curtir outros hobbies, né? Ler livro, jogar um jogo, passar tempo com os amigos, assistir filme, série, anime, etc. Pode parecer bobo, mas se fechar só no desenho, por mais que você ame ele, quando isso é seu trabalho, isso faz a gente
acabar criando um desgosto pelo ato de desenhar. E sempre tem que haver um equilíbrio, né? Tirar pausas pode sim ajudar a gente a reencontrar a nossa paixão pela arte que a gente cria. E é isso por enquanto. Vocês podem ver aí que o desenho é um autorretrato no meu quarto enquanto desenho e produzo, né? Perspectiva meio torta, mas a gente às vezes tem que viver com os pequenos erros, né? Eu acho que eu já deixei isso muito claro, mas o importante é sempre finalizar. E com isso eu deixo vocês com essa mensagem. O que vocês acharam do formato? Tá legal de digerir? Que projetos vocês estão começando ou pretendem começar ainda esse ano? Deixem aí nos comentários que eu posso responder, quem sabe no próximo vídeo. Por favor, se inscrevam no canal para mais conteúdos relacionados a quadrinhos, narrativa e ilustração. Tchauzinho e muito obrigado pelo apoio de todos. It's me, Waldo Peace Peace.